Irmãos, hoje está melhor do que ontem, né, irmãos? Hoje está aqui no clima ar livre, a multidão sentada, os irmãos. Hoje à tarde Deus visitou o povo mais uma vez. Foi bênção do Senhor. Eu ainda estou recuperando da garganta que está assim inflamada. Queria muito estar aqui hoje à tarde, mas infelizmente não deu. Mas o mais importante foi Jesus que esteve aqui e fez um grande milagre e usou a serva dele em nome de Jesus. Quero convidar todos, só quem está triste permaneça sentado. Glória a Deus. Se possível, abram, por favor, as vossas Bíblias. Palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, já quero fazer os meus agradecimentos. Ali aquela família onde estamos hospedados, né? A irmã Biene e o irmão Nonato, né? Que nos hospedou ali, nos está nos tratando que nem príncipe, né? Nem merecemos, mas estamos se achando ali. A gente está manso, né? Glória a Deus. É água de coco, é coco quebrado. É aquilo que você já está pensando, imaginando. É desse jeito mesmo. É rede na sombra, né? É um ventilador soprando. Tem coisa melhor, irmão? É bênção. Graças a Deus. Pastor Zé Alves, muito obrigado por ter nos convidado. Sua esposa, sua família. Pastor Jomilson, homem de Deus. Eu quero muito aprender com o senhor nessa sua humildade, viu? Eu preciso muito, né? Isso é um exemplo de humildade, viu, irmãos? A gente vê na característica da pessoa. Que Deus abençoe também a minha linda esposa, que está ali me auxiliando, a cantora, que tem graça. E esse círculo de oração muito bonito, né? Que hoje, se fosse fogo consumidor, tinha dado prejuízo na igreja, né? Não teria templo para congregar. Mas graças a Deus era fogo do céu, né, pastor? Então, fogo do céu só consome pecado, para a glória de Deus. Vamos ver se eu dou conta de pregar hoje, que hoje a mensagem é mensagem café. Café, já que eu explico. Vamos ler a palavra de Deus. Né? Quem não conhece vai conhecer agora. É o novo evangelho, mensagem café. Né? Quente e pouco. Glória a Deus. Café muito não presta. Vamos ler então. Capítulo de número 4, o versículo é o de número 8. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até o versículo de número 10. Eu vou ler o versículo 8 e os irmãos lê o 9 e nós vamos ler o 10, todo mundo junto. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai-vos o vosso coração. E, vamos lá, versículo 9. Eu vou ler. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e convertei-vos aos vossos risos em planto, e o vosso gozo em tristeza. Não sei se os irmãos não estão encontrando, é 1 Pedro. É? Está dando diferente, irmão? Deixa eu olhar bem aqui onde é que eu estou lendo mesmo. Irmão, me perdoe. Não é 1 Pedro, meus irmãos, é Tiago. Está vendo como a gente não é inteligente o suficiente? É Tiago, meus amados. É porque está bem aqui, ó. Bem no versozinho. Está escrito aqui 1 Pedro, mas é o penúltimo capítulo de Tiago, viu? Ele diga assim, está pensando que todo mundo é sabido. Né? Agora vai dar certo, não vai? Glória, agora sim. Eu sabia que eu não era bom mesmo. Vamos lá. Então dá para os irmãos entender. É bom porque a gente aprende um com os outros. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores,
E vós de duplo ânimo, purificai-vos o vosso coração. E toda a igreja, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma vez, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Santo e eterno Deus e Pai. Senhor, nesta noite, aqui estou, Senhor, mais uma vez em um lugar santo, escolhido para glorificar o Teu nome, lugar aonde nós aprendemos a Te adorar, a Te exaltar, e neste momento, meu Senhor, não invalidando a oração que o Teu Filho fez para comigo, Senhor, intercedendo por mim, mas eu careço lhe pedir a Tua graça, a Tua unção, a revelação da Tua palavra, a autoridade na Tua palavra. Estamos, Senhor, em ar livre, aonde algumas pessoas ficam, às vezes se omitem a se expressar diante de Ti, com a expressão de alegria da alma e o Espírito. Revela-me, meu Senhor, neste momento, e eu quero nesta noite repreender todo espírito contrário, toda frieza, todo espírito que não condiz com a Tua palavra, meu Senhor. Eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua graça, eu preciso da revelação da Tua palavra, porque eu não sei, mas o Senhor sabe, eu não tenho, mas o Senhor tem, eu não posso, mas o Senhor pode. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, amados, em nome de Jesus. É muito bom pregar em ar livre, pelo menos eu gosto, porque em ar livre a gente alcança pessoas de vários lugares, pessoas que veio de longe, pessoas que veio de perto, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Só a título de informação, tem alguma pessoa aqui no nosso meio que ainda não é evangélico, ou por algum momento ou circunstância está distanciado dos caminhos do Senhor, ou melhor dizendo, da casa do Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio, se manifeste assim com a sua mão, para nós saudá-lo com bem-vindo. Se tem, porque eu preciso ter um jovem lá atrás. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Se tem alguém, então diga para aquele jovem, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e volte crente. Deus te abençoe, meu santo. Que o Espírito do Senhor venha encontrar lugar no teu pensamento e fazer com que a alma deseja voltar para Cristo. Porque se o Espírito Santo, que ele não erra, não me engana, você está distanciado da casa do Senhor e precisa voltar. Jesus te ama. Você tem um nome bíblico e o Senhor quer fazer de você um instrumento. Meus irmãos, o Senhor, Ele preparou um projeto para a salvação da humanidade. Há milhões de anos atrás, o Senhor tinha o seu adorador. E o seu adorador fazia parte de um vocal ou de um coral de seres angelicais. E quando eu lembro, eu gosto muito do ministério de louvor, porque é através do ministério de louvor que os corais serão formados para cantarem hinos de louvor a Deus no grande coral celestial. É por isso que eu aprendi algo a respeito do louvor e da pregação. Diga comigo, o louvor é um presente da igreja para Deus. A palavra é um presente de Deus para a igreja. É por isso que o louvor não pode tomar o lugar da palavra. A palavra não pode tomar o lugar do louvor, tem que ser igual. Os dois têm que ser juntos. O louvor eu tipifico como o peixe. Se você comer peixe e não ter a mistura do peixe, você se engasga. Então tem que comer peixe e pão. De repente vem aquela espinhazinha que não dá para você tirar, mas com pão ela desce. O pão é a palavra, o peixe
é o louvor. Você observa que em uma festa, se não tiver a palavra, o crente sai remoendo, zangado. Eu pensei que ia ter menos uma pregação, mas não teve. Mas se tiver só pregação, o crente também sai reclamando, dizendo, eu pensei que alguém ia menos cantar um hino, e não teve. Então tem que ser os dois. Lá no ser angelical, lá no reino espiritual, lá no céu, dizendo assim, lá não precisava de pregador. Lá tinha o adorador. E o adorador, quando ele foi formado por Deus, ele era um ser angelical programado só para adorar a Deus. Ele não precisava de hipótese alguma do Senhor estar dizendo para ele, como nós costumamos dizer, levanta a mão, glorifica, abra a boca, glorifica, faz alguma coisa, glorifica. Ele não. Quando o nosso Deus se apresentava na sala da adoração, aqueles seres angelicais já apresentavam louvores. E tinha um maestro, que só as suas asas, quando abriam, delas saíam as cordas musicais. E ele recebia a recompensa de Deus. E só o problema é que quando as pessoas se acham que cantam bem, que tocam bem, que pregam bem, ele tenta colocar o pescoço de girafa, quer ser maior do que os outros, quer ser maior do que o seu irmão, a soberba quer tomar de conta. Foi assim que aconteceu com Lúcifer, quando ele percebeu que ele já estava dominando terça parte dos anjos, aí ele disse, dá para fazer uma rebeldia grande, dá para nós juntar uma turma uma vez, que Jeová não é homem de briga. Porém, uma coisa eu digo, o nosso Deus, ele pode não ser um Deus de briga, mas ele nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus, ele é um Deus, e não um Deus de confusão e nem de divisão, mas ele nunca perde uma guerra. Aleluia! Se ele entra numa batalha na tua causa, pode ter certeza que essa causa ele já ganhou. Quando ele disse, através do profeta, falando para Ezequiel, dizendo assim para ele, aliás, Ezequiel, ele teve um encontro direto com o Senhor lá no rio Quebar, ele teve uma visão expressa da glória do Senhor, que ele não sabia distinguir que cor era aquela glória. Ele mesmo dizia assim, a glória de Deus é da cor de âmbar. O que é âmbar? Âmbar é da cor de fogo, é assim laranjado. O fogo tem hora que ele muda a sua cor, às vezes fica azul, às vezes fica amarelada, às vezes fica vermelha. A cor do fogo não tipifica a qualidade e o poder do fogo. O fogo significa poder da presença de Deus. Aleluia! E a igreja que não tem a presença de Deus é uma igreja morta. Eu sempre gosto de hora em quando eu sou convidado para ministrar em palestra para obreiro, eu costumo dizer que o pastor, quando ele está em pé, a igreja está sentada. Fique em pé, meu nobre pastor. Enquanto ele está em pé, a igreja está sentada. Agora, quando o pastor senta, pode sentar, meu pastor, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja dorme. Se o pastor dormir, a igreja morre. Sabe por quê? A maior responsabilidade de uma igreja para manter esse clima espiritual está no pastor. Você que é pastor, mantém o clima espiritual da igreja. E só tem clima espiritual da igreja quando se tem uma unidade, em um só pensamento, em um só propósito, na oração, no jejum. Eu estou pregando para um povo que conhece a palavra. Eu estou pregando para um povo que entende o que é que eu estou falando nesta noite. Eu estou falando de verdadeiros adoradores. Eu estou falando de homens e de mulheres que já estão prontos. Se caso o céu se abrir agora, você sobe com certeza sem um pingo de medo. Nós aprendemos de que quando alguém se exalta demais, tanto aquele que se abaixa muito, algo
aparece que eu não quero dizer o nome por questão de ética, mas uma coisa que nós aprendemos com esta palavra, lá na antiguidade, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele foi arrancado dele toda a sua impureza. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que foi arrancada a pureza dele, mas o Senhor não tirou dele o poder. Ele tem poder de manipular as pessoas, ele tem poder de influenciar pessoas. Se tratando de política, não quero entrar no mérito, mas estamos vivendo um tempo como esse. Nós estamos em uma guerra e ele está entrando sutilmente, manipulando pessoas. Mas o crente salvo para morar no céu não é manipulado, louvado seja o nome do Senhor. Não é manipulado, sabe por quê? Porque você sabe o caminho que você vai seguir. Se você conhece o céu, se ainda não viu ele, mas você imagina como será quando você chegar lá. E se você um dia quer chegar lá, faça por onde os que o Senhor diz: aproxima-te de Deus e eu aproximarei-vos de vós. De duplo ânimo, pessoas que têm dois duplos ou tipo de pensamentos. Eu olhando para o livro de Isaías, capítulo de número 55, o versículo de número 6, na noite de ontem foi trago esta palavra que fala sobre a aproximação do homem a Deus. Não é Deus ao homem. Às vezes as pessoas, ele acaba entendendo de forma de interpretação errada, achando que é Deus que se aproxima do homem. Às vezes ele diz assim: se Deus quiser, e Deus quer, irmãos, o que depende é da vossa vontade. Qual é a tua vontade? O seu livre-arbítrio de escolha. Duas coisas que eu entendi sobre o livre-arbítrio. Primeiro, para você casar, ninguém vai lá no cartório e vai dizer sim no teu lugar. Se alguém chegar no cartório, quando está ou na própria igreja, quando o pastor, no momento das bênçãos do casório, quando ele está celebrando o casamento, ele não vai perguntar para o pai da moça, dizer: ei, é da tua vontade, tu aceita esse jovem casar com a tua filha? De maneira nenhuma. Ele vai perguntar para quem? Ele vai perguntar para a moça ou para o rapaz: é de vontade própria tu casar com esta moça? É de livre vontade? E a resposta dele é sim. Assim também é nas suas decisões. Quando você vai olhar para a sua salvação, ninguém disse sim no teu lugar, ninguém respondeu: vai rapaz. É você que tem, muitas das vezes a gente até convida, mas as pessoas não querem. Você até diz: o caminho é bom, o caminho é estreito, mas é glorioso a chegada até lá. Mas a pessoa tem já no pensamento uma decisão. Que tipo de decisão é essa? Aquela que o Senhor colocou no teu coração. É você que decide o que é melhor para ti, mas o caminho é mostrado. Ninguém chega ao céu se não for por ele, ninguém chega ao céu se não for por Jesus. Nós ouvimos isso. Isaías responde para nós: aquele, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o seu suor naquilo que não te satisfaz? Busque ao Senhor enquanto tu pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pastor, como é que eu sei que eu estou perto de Deus? Olha para quem está do teu lado, olha para a palma da mão desta pessoa. Ela é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é um espelho de Deus na terra. Você é o instrumento de Deus na terra. Você é vaso de Deus na terra. Não é só eu, não é só o pastor, não é só um pregador, é você. Deus escolheu você nesta noite para você ser diferente, para você não ser manipulado, mas para você aproveitar da sua força e o poder que o Senhor deu para influenciar pessoas, para se aproximar de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nós olhando um pouco no que nós começamos a lembrar a respeito da queda de Satanás. Satanás, quando ele perde o lugar como adorador, ele cai do alto a baixo. Se você estudar um pouco dessa história no livro de Ezequiel, você vai ver que a queda daquela estrela que bate na atmosfera da terra, a terra na antiguidade, muitos milhões de anos atrás, ela vivia numa órbita totalmente natural, fora dessa que nós estamos vivendo. No impacto
daquela coisa que bateu na terra, ela saiu da sua órbita natural e veio viver numa órbita onde havia seres humanos. O Senhor desce do céu e começa a olhar para a terra, e ele começa a formar o jardim, ele começa a formar águas, ele começa a olhar, e o Espírito de Deus se pairava sobre a terra, porque ainda não tinha o templo do Espírito Santo. Bate no teu peito e diga: eu. Diga bem forte: eu. Só para o diabo ficar endemoniado lá longe, diga: eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então, se você é templo do Espírito Santo, seja cheio, transborde, deixa Deus te usar de carrada. Aleluia! 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 Quando nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos orienta por onde nós vamos, o que falamos. Ele tem capacidade de influenciar a nossa mente. Agora, uma coisa gloriosa, pastor, que eu entendo, é que o diabo ele tem muito poder, mas ele não tem um poder sobrenatural de ler a tua mente nem o teu pensamento. Ele não tem poder de olhar os teus pensamentos, os teus projetos que estão aí ocultos. Mas o próprio salmista Davi, no Salmo de número 139, ele descobre algo sobrenatural de Deus e revela para nós, que mostra que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o começo e o fim. Ele conhece o oculto, o escondido. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe qual será a sua decisão. Eita! Ele sabe o que é que você está programando daqui para alguns dias. Ele sabe tudo. Não adianta você enganar um, enganar outro. Não adianta você tentar enganar nem a tu mesmo, porque ele sabe se você vai se corromper ou não. Ele está lendo teus pensamentos. Não adianta você ficar pensando e dizendo: vai falar de política, pensa o que tu quiser. Eu estou pregando a palavra, a palavra, a palavra. Mas quero deixar uma interrogação para você. Se nós não falarmos em política no tempo de hoje aqui, amanhã ou depois seremos proibidos de falar de Jesus nesta multidão. Você tem que ter uma consciência limpa. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Você pode dizer comigo: estamos em um campo de batalha. Nós estamos vivenciando o melhor momento da igreja na terra. Uma coisa eu te digo: a igreja de Cristo Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação antes do arrebatamento. Por isso que nós precisamos estar unidos, filho. Precisamos estar preparados, porque a qualquer momento nós não sabemos. Hoje eu posso estar aqui pregando, mas amanhã talvez eu possa estar sendo velado, eu não sei. Quem sabe as coisas são Deus. Olha o que o salmista Davi disse: de uma forma tão terrível e maravilhosa eu fui formado. Salmo 139, pastor. Ele diz: antes que viesse uma palavra na minha boca, o Senhor já sabia. Meu Deus, a pergunta é: responda para você mesmo, o que você está pensando? Qual o seu projeto para amanhã? Eu estava lendo alguns versículos da Bíblia, aqui quando eu descubro um pouco do que o próprio Pedro escreve, não é Tiago, mas sim Pedro, quando o Senhor fala para ele, quando alguém diz assim: façamos, mudamos para um determinado lugar, ali nós compramos, ali nós vendemos, ali nós negociamos. Quando eu olho para isso, não é nem Pedro, irmãos, quando você lá em Tiago também tem, você dizendo assim, no versículo de número 14, compramos, vendemos e ganhamos. Você não sabe, pessoas fazem os seus planos, pessoas fazem os seus projetos, mas ele não sabe o que vai acontecer. Olha, esses 2 dias, nós estamos recebendo notícias de pessoas bem próximo da gente, que desceu a tumba fria, tão jovem, pessoas tão novo. Hoje eu recebi uma notícia de que alguém da nossa igreja sofreu um acidente, o carro capotou, o carro não virou, não prestou para nada, mas não teve um arranhão, pastor, nem uma criança, nem o irmão da nossa igreja, nem a esposa. E eu me alegrei ali, por quê? Porque eu vi que eles estavam fazendo a obra de Deus. Ei, se você quer continuar vivo na terra para fazer a diferença, faça com que o Senhor olhe e se agrade de ti, e que os projetos não parem. Não deixe a morte tomar o seu projeto. Deus tem plano para ti
Por isso que ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Você de duplo ânimo, aproveita enquanto você tem fôlego, enquanto você tem vida. Quando Deus, repito, enviou os seus anjos para encontro dos homens na terra, é porque ele não se agradava mais que anjo pregasse, porque anjo não prega, pastor, anjo não fala do amor do evangelho, quem fala somos nós. Eu olho no livro de Atos, capítulo de número 9, lá pelo versículo de número 10, alguém que já era no meio da sociedade, era um tirano, era um homem que havia perseguição contra a igreja, e ele se levanta, pega a carta de recomendação, pega alguns homens levianos, soldados, homens que tinham costume de bater, principalmente nos cristãos daquela época. Esse homem chamava-se Saulo, ele era um religioso, era um entendido da lei, porém zeloso, mas não conhecia Jesus. Ele achava que o cristianismo era apenas um fanático por aquele que foi crucificado, mas ele não conhecia a história do ressurreto. E quando ele entra na cidade de Damasco, logo bem na entrada, era por volta de meio-dia, segundo alguns estudiosos, a luz raia, a luz brilha, e ele vê aquela luz e cai do cavalo como morto e levanta como um valente, pegando a sua espada, cortando o vento, querendo saber quem era. De repente ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ele, temendo, ouviu e disse: quem és tu, meu Senhor? A quem eu estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus. Aleluia. Saiba que quem queira perseguir a igreja, não está perseguindo a igreja, persegue a Jesus. Persegue a Jesus. Enquanto a igreja que tiver de joelho, o Brasil vai estar em pé. Enquanto tiver crente de joelho, o Brasil vai estar em pé. E eu profetizo, como servo do Deus vivo, o Brasil não vai cair na mão de tirano. O Brasil não vai cair na mão de tirano, de perseguidor de igreja. Só quem crê nisso. Se você não crê, não vai mudar em nada na minha crença. Mas eu creio, não vai. Porque a tua família vai ser digna. A tua família será honrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja, ela está sendo maior. Porque tem aquele que é maior do que todo, que é Jesus. Uracalabachuriandarabacandarábia. Uriandarabachurimicanturimihadanamayá. Aleluia! 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 Acredito eu, se for depender do campo de Lago do Rodrigues, se for depender de campos vizinhos, de igrejas vizinhas, depender desse povo que está me ouvindo, o Brasil não para, porque a maior glória de Deus é a salvação do povo. E para existir salvação tem que ter testemunho. Nós não tenhamos que estar brigando com A e brigando com D. A igreja, ela ganha a guerra de joelho. Lembra de Josafá? Josafá do lado direito, Acabe do lado esquerdo, querendo manipular. Acabe querendo manipular Josafá. A intenção de Acabe, na realidade, era tomar o poder de Josafá, querendo entrar numa guerra contra Ramote e Gileade. Aí de repente Josafá, conhecendo o Deus que ele serve, Josafá se une a Acabe em apenas em uma palavra, dizendo: tu já consultou a Deus para saber se é de Deus este negócio? Aí Acabe disse: eu já consultei. O que é que o Senhor falou? Ele falou que nós vamos. E tu vai ou não vai? E Josafá, crente, disse: se tu falou com Deus, então seus cavalos serão meus cavalos, as suas guerras serão minha guerra, os teus inimigos serão meus inimigos, mas o meu Deus tem que ser o teu Deus. Olha a diferença. Aleluia, aleluia. Josafá ainda estava desconfiado, disse: então põe os teus homens de Deus para consultar a Deus e vamos saber realmente o que é que Deus fala. A Bíblia diz que Acabe reúne
cerca de 400 profetas que comiam na mesa dele, que dizia: tu vai falar isso, tu vai falar aquilo. Ei, para que Deus opere no Brasil não precisa de ritual de sangue de bode. Para Deus operar no Brasil não precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você que é crente lavado pelo sangue de Jesus, lavado e ensaboado pelo sangue de Jesus. Em crente não pega macumba, em crente não pega oi grande, em crente não pega feitiçaria. Larga essa besteira de mão. Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor prosperará. Eu creio. Se você crê, vai dando glória aí. Nenhuma ferramenta. Eu não estou pregando heresia, estou pregando Bíblia. E não estou atacando ninguém. Estou atacando o inferno. Porque a nossa guerra, pastor, é contra o inferno, não é contra os nossos irmãos. Os escritores aos Hebreus e também Efésios dizem que a nossa briga não é contra sangue e nem carne, mas contra principados e potestades. E eles estão escutando, que não são surdos. Estão ouvindo. Aleluia. E eu não estou nem aí para eles. Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Aqui não tem crente covarde. Não diga nada para o teu irmão, só olha para ele e diga: aqui não tem crente covarde. Se ele levantar a mão, ele está na guerra. Só olha para o teu irmão, não precisa dizer nada. Se ele levantar a mão, ele está contigo na guerra. Diga para ele: aqui não tem crente covarde. Meu Deus. Aleluia. 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 Sente esse vento frio. Sente essa brisa fria. Não pensa que isso é normal, não. Não pense que isso é normal. Não pensa que essa brisa fria é normal. Não pensa. Aleluia. Aleluia. Eu lembro de Elias. Elias, sobe no monte que eu quero falar contigo, Elias. E Elias sobe no monte. E lá vem um fogo, queimando tudo, quebrando tudo. Ele disse: ali não é Deus. Aleluia. De repente vem um vento, quebrando tudo, derrubando tudo. Ele disse: ali também não é Deus. Aí vem uma brisazinha como essa, suave. Eita, é Deus. É Deus que está vindo aí. Deus está soprando essa noite. Deus está dizendo: eu estou no comando. Deus está dizendo: eu estou no comando. Deus está dizendo: eu estou no comando. Eu quero profetizar para ti nesta noite. Tu vai chegar em casa, tu vai ter uma surpresa agradável da parte de Deus. Tu vai chegar em casa, vai ter algo disponível da parte de Deus na tua vida. Se alguém tiver doente lá, vai estar curado. Vidas irão ser renovadas. Vidas serão cheias da glória de Deus. Meus irmãos, o crente, quando ele tem discernimento das coisas de Deus, né, obreiro? Ele fica desconfiado. O crente, quando ele é alimentado com a palavra, o pão, aleluia, ele gosta de culto de ensino, culto de doutrina. Ele é alimentado. Ele não come qualquer bagaço, não. Ele não come qualquer bagulho. Ele fica com o pé atrás. Quando os profetas de Acabe chegaram, todo bonito, tudo arrumado, sentado na mesa, encheram o bucho. Aí começaram. E quando eu olho para esta mensagem, eu fico olhando para a cara de Josafá. Tranquilo, sem pressa, sem dar pressão. Mas Acabe estava agoniado. Acabe ficava dando pressão nos homens. Bora, como ligeiro. Profetiza. E os homens comiam agoniados. Alguns deles até se engasgavam, se empuntirravam. Mas ele olhava. Vambora. E Josafá tranquilo, calmo. De repente, se levanta apenas um representando todos os 400, ou seja, todos os 399. Apenas um, porque não tinha como todos falar do mesmo jeito. Mas um se levantava, subia e dizia: eis que eu te digo, meu chefe. Meu Deus. Pode ir. Porque assim o Senhor vai te dar a vitória. O próprio Acabe desconfiou. Não falou nadinha. Mas ele sabia que ali não era verdade. Ele não era menino. Olhou para Josafá para ver o que Josafá iria dizer. E Josafá olhou assim para ele, simplesmente disse: não tem mais nenhum homem de Deus para que realmente nós possamos consultá-lo? Meu Deus, aleluia.
Eu não tenho um pingo de dúvida, irmãos, que na igreja, de forma geral, que está aqui presente, eu não tenho uma dúvida que aqui está cheio de homens e mulheres de Deus. Porque se não tivesse homens e mulheres de Deus, essa festa nem aconteceria, pastor. Eu quero parabenizar o senhor e parabenizar principalmente o senhor, que é o cabeça desta igreja. Porque Deus tem feito, ladeia com ele, ladeia bem, porque a guerra não está fácil não. Aleluia. Carrega o cajado junto com ele. Diga, meu pastor, bote a mão aqui, vai junto. Vai junto, porque não está sendo fácil. Aleluia. Está vindo uma grande responsabilidade, pastor, maior do que essa. Vai chegar na tua mão. E o Senhor já está preparado. E eu quero dizer para a igreja local, aproveita bem este homem de Deus neste lugar. Porque a estadia dele é por pouco tempo. Eu não sei se é 1 ano, não sei se é 2. Mas se possível, aproveita bem. Aproveita. E vocês, prepara, porque tem campo esperando vocês. Prepara, tem campo esperando vocês. Aleluia, aleluia. Tem novidade para a igreja. Diga comigo, a novidade é o céu. Aleluia. Está descendo, irmãos. Está descendo. Quando eu entendo nesta palavra que a gente lê a respeito de se aproximar de Deus, ele fala de oração. O crente, quando ele ora, ele busca a Deus de todo o coração, ele sabe que quando ele está orando, o céu se baixa. Muitas das vezes vem no nosso pensamento em dizer, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não está mais me ouvindo. Ele nunca te disse que não te ouve, mas tem um momento na nossa vida que Deus se cala, e alguns dizem, e eu acredito, que quando ele está calado é porque ele está agindo. Eu nunca vi dizer que alguém ouve melhor falando ao mesmo tempo. Já imaginou, amado, se eu estivesse falando e você aí falando também, como seria a pregação? Ninguém iria entender. Mas na hora que eu dou uma parada, crente glorifica, crente fala em mistério, crente salta. Isso aí é cotidiano da gente, mas para ouvir, tem que parar para ouvir. E tem momento que Deus para ouvir. Deus está falando ao teu coração. Eu estou te ouvindo. Continua clamando a mim. Por isso que ele disse a Jeremias 33:3: clama a mim e respondeste-ei, e farei coisas grandes, ocultas, que tu não sabes. O que é que tu não sabe? Do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera. Quando tu não tem mais força, ele chega. Não tem mais nenhum homem de Deus. Quando você não encontra forças, o homem de Deus aparece. Acabe ficou olhando para Josafá. Ele não gostou muito da proposta de Josafá, porque não estava programado. Ele até disse assim, tem sim, mas esse eu não gosto. Eu nunca vi alguém gostar de um cabo. Pensa num crente chato, é um crente verdadeiro, irmão. Irmão, crente verdadeiro é bicho chato. Agora, crente enrolado, que compra fiado e não paga, pega emprestado e não devolve, mentiroso. Bate na esposa dentro de casa, se tivesse aqui, ó, não vai nem... Deixa para lá. Se vira. Não vou entrar nessa tua confusão nunca. Foi tu que arrumou. Faça esse angu e coma sozinho. Te vira. Eu vou pregar por bom aqui. Larga esse ruim para lá. Diga comigo, pastor. Diga, irmão, pastor. Larga esse ruim de mão. Pronto, não é contigo. Deixa quieto. Acabe, ele não gostava de Micaías. Até para falar o nome de Micaías, assim, sabe, ele falava naquela ira. Eu tenho um ali, está lá no calabouço. Eu tenho um lá, mas eu não gosto dele. Aí Josafá olha para ele e diz, fala assim, homem. Aleluia. Sempre tem alguém para te defender, viu, irmão? Irmão, agora pensa num caba crente, é Pedro. Pensa. Eu admiro Pedro. Pedro é um bicho que ele fosse eu. Pedro andando com Jesus, toda hora, Jesus dava assim uma cotovelada nele. Pedro queria elogiar Jesus, Jesus disse, sai de trás de mim, Satanás, vai para lá. E ele no pé. Pedro foi querer defender Jesus numa coisa lá, Jesus disse, larga essa peixeira, Pedro, eu não preciso disso. Pedro foi querer falar mal de um para Jesus, dizendo, é aquele ali, Senhor, que vai
te trair, disse, cuida da tua vida, Pedro. Vai cuidar da tua vida. E Pedro crente. Tem crente que é assim, igual Pedro. É levando raiada de pastor, é pegando Pedro no culto de ensino, mas é o primeiro que chega. E quando termina o culto, ele diz, eita, culto bom. E é tão humilde que ainda tem coragem de chegar lá no pastor dele, dar um abraço de, eita, pastor, você quase me mata de taca. Mas pensa na mensagem. Já aconteceu isso, pastor, com o senhor? O cara é crente, irmão. Lá no campo onde eu estava, eu preguei, irmão, sobre o vício. E quando eu preguei sobre o vício, tinha um irmão que eu dizia, irmão, tem irmão que não tira um dia de jejum, porque ele não sabe aguentar até 10 da manhã sem tomar um gole de café, porque ele diz que dói a cabeça. Tomara que esse aqui não tenha esse tipo de gente aqui. Tomara. Se eu não tomar meu cafezinho até 10 horas da manhã, minha cabeça dói. Tu está viciado. Tu está dependente da cafeína. E a pé comeu, irmão. E o couro comeu mesmo. Pai, esse irmão era um comerciante. Era, não é? E um dizimista fiel, pastor. Imagina o tamanho do dízimo desse homem. Aí fui lá no comércio dele, tudo, ele me deu um abraço, me chamou no canto. Mas, pastor, rapaz, homem, você quase me mata de taca. De quê? Homem, você foi... Olha minha garrafa de café bem aqui, já estou até com vergonha. Eu não aguento ficar sem meu cafezinho da minha cabeça. É teu remédio? Se for teu remédio, tome. Diga para o teu irmão que está do teu lado, diz, não tem nada a ver com a minha vida, deixa eu e Deus. Larga minha vida de mão. Deixa que eu me viro com Deus. Deixa a mensagem pegar em mim e acabou a história. Deixa que só a palavra pega em mim. Aleluia! E quando a palavra pega é bom, né, irmão? A gente se sente bem, porque a palavra, não é o pastor Ezequias, esse cabra velho ruim, da boca de taquara rachada, caminhar de pato choco. Meu Deus, veio de longe para quê? Não vim raiar ninguém. Eu vim trazer a palavra que sustenta, a palavra que levanta, a palavra que leva o crente ao céu. A palavra até alegra o crente. Bendito seja Deus. Aleluia! Deixa eu correr que faz a hora que a água está fervendo para se botar o pó de café e depois o açúcar. Ou água ruim de ferver. Acabe olhou para Josafá e de imediato disse, chama aquele rapaz lá. Trouxeram Micaías. E de repente levanta um cidadão que era um dos representantes dos profetas, por nome de Zedequias. Tomara que não tenha esse nome por aqui. Tem não, né, irmão? Tem não. Hã? É eu. Tem outro Ezequias. O senhor por nome de Zedequias. É esse nome, né? Caba largou um tabefe no pé da orelha de Micaías, irmão. Bichinho pequenininho, magrinho, fraquinho, só na base do pão. O caba grandão só comia coxa de galinha, só churrasco, forte. Pá! Veja lá o que tu vai falar, hein? Nós falamos tudo por uma boca só. Diz, pois é, mas o que vocês falaram foi pelo Espírito da parte de Deus, de mentira que Deus permitiu vocês mentir. E que espírito foi esse que te bateu? Não me interessa. Tu nunca mais vai voltar a fazer isso. Meu Deus. Com licença da palavra. Deixa eu tirar o microfone. Aleluia. Só vocês que escutaram. O povo lá fora não escutaram. Graças a Deus. Irmão, não adianta nego querer se meter com um crente que Deus escolheu. Eu estou com dó daquele irmão que botaram a caixa bem ali e não está dando. Irmão, bota a cadeira bem aqui para mim olhar para tu. Vocês ficam assim, ó. Aí eu tenho que fazer assim para olhar para vocês também. Mas tá bom o culto aí, irmão? Pois pronto. De hora em quando eu faço assim, viu? Pronto. Olha o outro lá. Olha, ali. Amém. Deixa eu continuar. Onde é que eu estava, irmão? Diz, olhando para os irmãos. E Micaías, quando ele levanta, que ele recebe, ele sente a hora que Deus chama. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem, você pregador, você pastor, você líder de departamento. Não se sente acovardado ou recuado, ou não se sinta na geladeira, como se alguém esqueceu de você. Vai chegar o momento certo de Deus te usar de carrada. Aleluia, Deus vai te usar na tua pátria, Deus vai te usar no local onde você mora, porque Ele há de te exaltar, aleluia. É uma honra para Deus quando alguém da própria
própria cidade, é convidado para ser cantor oficial, é convidado para pregar numa festa oficial. É uma honra para Deus, porque Deus diz: eu te levanto nesse mesmo lugar. Micaías foi preso porque Micaías pregava a verdade, pregava contra a idolatria, pregava contra a prostituição. Mas Acabe não queria aceitar, porque Acabe pegou uma mulher de uma outra linhagem que não cultuava a Deus e até se desviou da casa do Senhor. Mas quando Micaías chega, Acabe fica com medo, não diz uma palavra. Ele não disse, pastor, uma palavra. Josafá foi que olhou para ele e disse: filho, aleluia, conta-lhe tudo. Vamos ou não vamos lutar contra Ramotes e Gileade? Aí ele entra na presença de Deus e olha para Acabe. E Acabe olha para ele e diz: eu vou já fazer pouco da cara de Acabe. Assim diz o Senhor. Vai, porque foi assim que teus profetas falaram. Acredita neles. Vai, porque tu vai ter vitória. Acabe sabia que Micaías era verdadeiro para com Deus. Olhou para Josafá e disse: eu não te falei, Josafá, que ele mente, que ele está falando só para me atingir? Aí Josafá disse: não fala assim com esse homem de Deus, Acabe, tem paciência. Fala, homem de Deus, vamos ou não vamos? Ele fecha os olhos, o Senhor lhe dá uma visão explícita, e ele começa a ver os rebanhos do Senhor dispersos pelo campo como ovelhas sem pastor. Eram ovelhas correndo para tudo que é lado. O seu líder estava alvejado, e ele começa a olhar para Acabe, olha para Josafá, mas não fala para Acabe, fala para Josafá e disse: meu rei, assim diz o Senhor, a visão que eu tive é que eu vi o rebanho do Senhor disperso como ovelhas sem pastor. Igreja, a igreja que entende a palavra, que tem um discernimento espiritual, ele sabe que quando fala nisso, fala de coisas espirituais e política. Olha que isso aí é lado político, pastor. Só quem não tem inteligência tem a orelha grande para não chamar de outro nome. Aleluia. Só quem não quer entender, deixa eu te dizer uma coisa para tu aprender o discernimento. Geralmente quem é canhoto, ele pensa que ele é direito. Pergunta para um canhoto e diga para ele qual é a tua direita, ele vai dizer que é essa. Aí tu diz: é não, rapaz, direita é essa nada, é nessa aqui, é aqui que eu bato o martelo, é aqui que eu corto com serrote, é aqui que eu corto com a foice. Mas não é a tua direita, tu é canhoto, tu não é direita, a direita é essa. Aleluia, entenda, o certo é certo e o errado é errado. E acabou. Entenda quem quiser, mas a mensagem é essa. Não adianta se esconder, porque o Senhor acha. Busque a Deus enquanto pode, corre para os pés do Senhor enquanto pode. Há tempo de mudar, há tempo de pensar, há tempo de reconciliar, e o tempo é esse. Aleluia, a água já ferveu, já coloquei o café. Acabe desconfiou, sabia que aquela verdade, sabia porque ele teve o discernimento. Ele está falando é de mim, ele está falando é da guerra, ele está falando que eu vou me acovardar e que o povo vai correr. É já já, leva esse menino, escuta que coisa interessante, permite ficar aqui um pouquinho, mais perto do pastor. Pega esse menino, joga ele lá no calabouço de novo, irmão, deixa eu olhar para o irmão. Joga ele lá no calabouço de novo. E agora coloca ele a pão e água. Porque quando eu voltar, disse Acabe, eu me acerto com ele. Aí pegaram ele, algemaram, não tinha algema, botaram a mão para trás e levando. E ele deu aquela parada assim violenta e virou para Acabe: se tu voltar, não foi Deus que falou. Vambora, me leva. Oh, aleluia. 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 Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. A tua família, a tua filhinha não vai ter esse direito de entrar no banheiro, ver um marmanjão com aquilo para fora, dentro do banheiro do mesmo quarto. Não vai, porque Deus não vai permitir. Não vai permitir.
Eu estou falando isso como profeta de Deus aqui na terra hoje. Com a autoridade do céu, eu sei que aqui tem profeta, aqui tem profetisa, aqui tem. E não é pouco, aqui tem, aqui tem. Aqui tem, não é pouca. Aqui tem, não é pouco. Quer ver? Vai se levantar 2 ou 3, é 7 ou 8 ou 10 ou mais. Se você quiser, pode ficar em pé, profetizar, levantar a mão, sapatear, correr no meio da igreja. Porque se Deus falou, está falado. Se Ele mandou, está mandado. Glorifica Ele por alguns minutos aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É a hora de você refletir sobre isso. A igreja do Senhor não está no cativeiro não, irmão. A igreja do Senhor está vivendo um tempo novo. Aleluia. Só para descansar um pouco as cadeiras e as tuas costas. Fique em pé um pouquinho. Aleluia. Vai acontecer um momento em que a igreja, quando ela subir, mas deixa eu terminar aqui para você entender, que completa-se a missão de Micaías. Acabe desafiou Micaías ali, mas ficou com medo. Ele ficou com medo. De que forma, pastor? Sabe como foi que ele fez, irmã? Quer saber? A senhora sabe que já leu isso. Acabe correu dentro, lá no quartel-general, e disse: me dê uma farda de soldado raso que cava em mim. Eu não quero vestir a roupa de rei. Eu quero ficar no meio. Eu quero ficar no meio dos soldados. Eu quero me infiltrar no meio deles. Porque quando os inimigos, quando o pessoal de Ramote Gileade vier, ele mata Josafá, mas não me mata, porque Josafá vai estar vestido de rei. Ei, você pode estar vestido de rei, você pode estar vestido do que for, mas se você tiver promessa de Deus, você pode estar no meio de um vendaval, de um tiroteio, mas não peguem você. Aleluia. Olha só o que aconteceu com o irmão. Ele ia correndo, não sei a velocidade que ele estava. O carro dele estourou um pneu. E o pneu estourado, o carro perde o controle e ele capota o carro dele em várias vezes. Era uma caminhonete. E de repente, nele não acontece um arranhão. Nem nele, e nem na esposa, e nem na criança. Você quer saber o que aconteceu? Ele saiu de dentro do carro, sapateando, glorificando a Deus. Aleluia. Por quê? Porque você pode estar no meio de uma guerra, mas se você tiver promessa de Deus, você não morre. Se você tiver promessa de Deus, você não morre. Só os que têm promessa de Deus, eu creio que não são poucos. Eu creio que não são poucos. E para viver na promessa de Deus, você tem que estar pronto para dizer: Senhor, seja o meu escudo, porque eu irei te louvar pelo resto da minha vida, porque é ato de gratidão. Aí Acabe estava lá infiltrado no meio dos soldados. Acabe, quando ele se infiltra no meio dos soldados, ele queria, na realidade, era que Josafá morresse, porque ele ia tomar o comando dos dois reinos. Porque Josafá morreu. Josafá era parente dele por conta de parentesco, de casamento. Aí você observa uma coisa: quando Acabe está lá no meio e Josafá está na frente do comando, está na linha dos arqueiros, arqueiro estava com a flecha puxada. Escuta só, não tinha como voltar, porque é arriscado aos dedos folgar e a flecha sair. Quando Acabe está lá no meio, Josafá bem próximo aos arqueiros dos Ramote Gileade, aí o que é que ele diz? Ele diz assim: não faça mal a nós, só eu, Josafá. E os arqueiros, os reis de Ramote Gileade, sei, esse é Josafá, esse é do nosso. Nós não tem nada contra ele, aleluia. Aleluia. É que o inferno hoje está tentando levantar contra a tua casa, contra a tua família. Mas a partir de hoje o inferno está sendo abalado. A partir de hoje o inferno vai ser falido. Porque o Senhor vai tomar esta família para Jesus. Essa família vai estar guardada na tua casa lá. A tua casa, levanta a mão. A tua casa vai estar protegida por Ele. Se você acredita, independente do teu credo religioso, eu estou profetizando. Eu estou profetizando um milagre. A flecha foi lançada. Acabe foi atingido no peito e gritou bem alto: a flecha me encontrou. E alguém viu ele alvejado por aquela flecha e gritou logo: mataram o nosso rei.
os soldados todos fez com que materializasse a visão de Micaías, irmãos. E começaram a correr. Se nosso rei, o comandante, morreu, vamos fazer o que aqui? Abra no mundo da carreira, menino. Se não vai morrer, nós também. Ficaram dispersos pelo campo, como ovelhas sem pastor. A pergunta é, se cumpriu ou não cumpriu? Irmão, se Deus tem promessa na igreja para cumprir, Ele faz cumprir. Agora eu entendo uma coisa, quando o Senhor disse para Samuel, para ir lá na casa de Jessé, pegar o homem que tinha um sobrenome ou um pseudo dado pelo próprio Deus, de dizer assim, eu tenho alguém que irá sentar no trono de Saul, no lugar de Saul, e este homem é segundo o meu coração. E eu tentei buscar, tentei entender que negócio é esse, que mistério é esse, dele dizer que era um homem segundo o coração. Mas qual o significado disso? Aí eu entendi e descobri, meu pastor, que o homem segundo o coração, o senhor é o homem segundo o coração de Deus. O senhor sabia disso? Pois é, olha para a tua irmã do teu lado, ei, tu faz a vontade de Deus? Pergunta, vê se ela responde. Pergunta para o teu irmão. Pergunta para ele, irmão, tu está fazendo a vontade de Deus? Realmente tu está fazendo a vontade de Deus? Porque se tu estiver fazendo a vontade de Deus, eu descobri que quem faz a vontade de Deus é o homem segundo o coração de Deus. Era o que Davi fazia. A igreja tem que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Precisa dizer mais alguma coisa? Trabalha em ré para mim, em sol para mim, por favor. Aleluia. Levanta a mão para o céu. Aleluia. Oh, aleluia. Com a mão para o céu, você vai pegar na mão direita e na esquerda e segurar ela bem alta assim. Oh, aleluia. Está descendo e é forte. Oh, glória a Deus. Está descendo. Aleluia. Segura na mão da tua irmã, se tu puder. Se não puder, sai de perto dela. Segura. Segura forte. Essa pessoa que você está segurando na mão, Oh, glória a Deus. essa pessoa bem, você nem imagina a luta que ela está atravessando. Você nem imagina que não foi fácil para ela estar aqui hoje. Eu estou dizendo isso para ti, para você valorizar você mesmo. Essa pessoa que você está segurando na mão direita e na esquerda, ela é um instrumento de Deus. Ela é o representante do Senhor. E essa pessoa, ela vai ser usada por Deus agora, para te encher do Espírito Santo. E se você perceber que ela está perdendo as forças da perna e está assim, ó, segura ela com força. E se você quiser pular com ela, pula, profetiza. Eu só quero que você levante a mão dela assim para cima. Levanta. Diga comigo, por toda a minha vida, nós iremos te louvar, Senhor. Por todo
que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, posto a palavra é pura, escudo para o que nele crê. Eu quero pedir à igreja, olha para mim aqui quem puder. Quem tiver uma visibilidade em mim aqui, olha para mim, por favor. O Senhor vai fazer um milagre grande aqui no meio dos crentes. Pessoas que estão doentes, pessoas que vêm para o culto hoje na marra, pessoas que têm problema de insônia. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor vai te dar uma cura agora instantânea. Eu não sei quantas pessoas aqui, mas algumas podem até perder a força, porque poderão ser anestesiada no meio do povo. E eu quero que você observe aí. Se alguém por aí cair anestesiada, auxilie esta irmã, porque o Senhor vai fazer coisas grandes aí. O Senhor vai começar a operar. O Senhor vai começar a operar no meio das irmãs. Em nome de Jesus, levanta a mão, eu vou orar. Eu vou orar para o Senhor fazer cura agora, batizar com o Espírito Santo, fazer milagres, levantar profetas. Espírito Santo de Deus, eu te apresento a tua igreja. Senhor, ainda tem igreja, pessoas que ainda têm um coração puro, pessoas que ainda creem em milagres. E eu quero pedir nesta noite, meu Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Cura para a glória do teu nome. Mostra que na tua igreja ainda tem poder, porque a tua palavra foi pregada sem nenhuma mistura, meu Pai. Agora, 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 vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, cura, 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 cura. 1, 2, 3, cura! Nas águas do Teu amor me purifica. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aumenta um tom aí pra mim, um tom. Aleluia. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio. Tá curando, tá curando. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó Deus de amor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, pega meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá menor, eu quero encerrar, porque o café já está no pão de beber. Eu quero que você olhe para dentro de você e comece a imaginar uma coisa. Imagine como é que é o céu do lado de dentro. Imagine uma nuvem de glória descendo nesta noite. Imagine um milagre que vai acontecer aqui agora. Eu quero encerrar nesta noite, mas eu preciso orar pelo aquele rapaz. Vem cá, meu santo. Vem cá, traga ele aqui, irmã. Vem cá, filho, vem.
sem nenhum compromisso comigo. Venha. Venha. Venha mais ele, irmã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O problema de nós é porque somos curiosos e quer saber de tudo e não sabemos absolutamente nada. Aleluia. Não precisa nem eu te dizer mais nada, mas o Espírito do Senhor já te falou há dias que você precisa voltar. Aleluia. Esses últimos dias tu sofreu algo que deu vontade de sumir, mas tu não sumiu porque Deus precisa de ti na obra. E ele diz para mim que ele não vai abrir mão de ti. Tu só está em pé porque tem 2 joelhos dobrados, orando por ti. Aleluia. A igreja pode dizer comigo, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu já passei por o que esse rapaz passou. Ou está passando, passei, eu entendo. Não é fácil. Deixa eu dizer, eu não conheço, o Espírito Santo conhece. Mas o momento em que nós estamos em guerra é desafiar o inferno para povoar o céu. Diga bem assim comigo, diga bem alto, tenha medo não, diga: Satanás! Se tu teve coragem de acompanhar este rapaz, querer fazer dele cavalo, diga: infeliz, tu vai voltar a pé, porque nós vamos tomar 2 das tuas mãos e será transformado em ovelha. É o casal que Jesus vai trazer de volta. Em nome de Jesus. Tu quer, minha filha? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Olha para mim. Eu quero reconciliar. A partir de hoje, servir ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu farei a tua palavra em nome de Jesus. Olha para mim. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, Salvador. Perdoa meus pecados. Se livre meu nome. Livro da... Esse filhinho é deles? É seu. Então fica do lado dele. Dobra o joelho, por favor. É seu filho? Dobre o joelho. Aleluia. 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 A festa que terminar nesse instante já me dou por satisfeito. Porque vale todo investimento, pastor, por uma alma, imagine 2. Depois disso aqui, você vai ver o pipoco. Porque eu pedi para Jesus salvar. Oh, aleluia, se tiver mais, corre para cá. Se tiver mais, corre. Porque eu vou orar por esse, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, olha o milagre aqui, Senhor. Esse aqui é o maior milagre. Não é cura, não é libertação de demônio, mas é salvação de